Resumindo a pergunta que fizeram aí sobre você ter uma recorrência, é você focar em trabalhos onde você vai ter um acompanhamento de médio e longo prazo e também, paralelo a isso, você focar também em trabalhos pontuais, porque os dois juntos, a gente vai falar sobre isso no decorrer dessas lives. A gente tinha outras perguntas nos comentários, mas infelizmente a live caiu, não sei o que aconteceu e eu perdi essas perguntas. Então vocês que forem entrando aí, repitam a pergunta de vocês aqui nos comentários para que eu possa falar. Então, como é que se torna uma referência? Primeiro ponto, focar em fazer excelentes trabalhos, ou seja, focar em capacitação. Com isso você vai conseguir gerar clientes satisfeitos com o seu trabalho, gerar empreendedores satisfeitos com o seu trabalho, e empreendedores satisfeitos com o seu trabalho, o maior imã de outras possibilidades que você possa ter. Tá? A melhor propaganda que você tem é a propaganda que o seu próprio cliente, que pagou pelo seu serviço, que fez, enfim, que investiu no seu trabalho, está fazendo sobre você, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Só que não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Conhecimento por si só não é o suficiente para você se tornar uma referência, tá, galera? Conhecimento por si só não é o suficiente para você se tornar uma referência. Como assim, Lai? Seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. A maioria das pessoas que acompanham aqui as lives, as minhas lives, que estão nos canais, pode-se dizer que essas pessoas, que vocês, por exemplo, que estão aqui, vocês talvez me vejam como uma referência na área de consultoria ambiental com foco em licenciamento. Eu acredito que vocês me vejam assim, tá? Eu acredito que outras pessoas que estão acompanhando, que assistem os canais de YouTube, os meus alunos da comunidade LPCA Ambiental, que é um programa de treinamento online que eu ensino você a entrar e se manter na consultoria ambiental, trabalhando com licenciamento em menos de 3 meses, fechando contratos e crescendo aí no mercado. Eles me veem como uma referência. Mas por que vocês, então, se vocês me veem como uma referência, por que vocês me veem como uma referência? Enquanto vocês pensam nessa pergunta, eu vou ler aqui, ó. A Eliana Lopes colocou lá, é muita concorrência aqui na minha região, é muita licença vencendo até o fim do ano, parece até brincadeira. Pois é como eu falei, né? Quantidade nunca vai superar a qualidade, e o mercado de licenciamento é um mercado que sempre vai ter demandas. Nunca vai deixar de ter um posto de combustível, nunca vão deixar de abrir um posto, nunca vão deixar de abrir uma fábrica, nunca vão deixar de abrir empreendimentos que são essenciais para a ideia de desenvolvimento de qualquer cidade, tá? Nunca vai deixar de ter extração mineral para poder ter construção civil, nunca vai deixar de ter fábricas, enfim, isso é algo que nunca vai deixar de existir, independente da sazonalidade que o mercado tenha. Então a gente tem uma área de atuação, demanda crescente, que sempre está crescendo, sempre tem, alguns ramos caem, quando alguns ramos caem, outros crescem, e aí as demandas continuam acontecendo, e ao mesmo tempo a gente tem um mercado onde tem muitos profissionais, mas com pouca qualidade, profissionais que não entregam um trabalho excelente, um bom trabalho, e para você se destacar e ser uma referência e superar a concorrência, você basta entregar um excelente trabalho para os clientes que confiam em você. Se você fizer isso, você já se torna uma referência hoje, tá? Então o mercado está aberto para vocês atuarem. Então, aqui tem muita licença de mineradora vencendo, lavra céu aberto. Tudo isso é possibilidade, é oportunidade para você se destacar e ser uma referência na área de mineração, independente da sua formação específica, tá? Você pode ser uma referência nessa área de licenciamento ambiental para empreendimento de mineração. Você pode ser uma referência na área de licenciamento ambiental para postos de combustível. Você pode ser uma referência para licenciamento ambiental na área de indústria. Você pode escolher em qual área você quer ser uma referência. E o caminho é esse, é se capacitar, é aprender com pessoas que estão onde você quer estar e executar um passo a passo e fazer excelentes trabalhos. Mas até isso não é o suficiente. Porque, como eu falei, por que vocês me veem como referência? Porque vocês estão me vendo aparecer todos os dias na frente de vocês. Porque eu não guardo conhecimento para mim, galera. Eu falo,
eu ensino, eu mostro que eu sei. Então não é só você saber, é mostrar que você sabe. Não adianta você ser competente se você não mostra que você é competente. Você tem que mostrar essa parada. E como é que você mostra isso? Falando o que é que você faz, cara. Então o pessoal fala muito, como é que eu consigo ser indicado se eu não faço parte de nenhuma panelinha? Eu tenho que fazer parte de panelinhas para poder ser indicado? Eu tenho que ser amigo dos órgãos ambientais para poder ser indicado? Não, cara. Entra em 3 grupos de profissionais ambientais que você conhece, se apresenta, fala o que você faz. E todos os dias agrega valor dentro desses grupos. Se atualiza, procura saber o que está acontecendo na área que você está querendo atuar e manda uma mensagem nesses grupos. Olha, vocês estão sabendo que aconteceu isso, vocês sabem que para fazer esse tipo de trabalho funciona dessa forma. Se vocês precisarem de qualquer orientação, de qualquer tipo de trabalho nessa área, eu estou à disposição para fazer parcerias, para fazer trabalhos, e agrega valor para as pessoas, cara. Por mais que ninguém te responda, as pessoas estão lendo e estão vendo que você está ativo naquele grupo, que você tem um conhecimento sobre aquela área de atuação, e que assim que a primeira pessoa que elas vão começar a pensar quando o assunto for aquele tema que você está tratando, aquele tema que você trabalha, é em você. E aí você constrói a autoridade. Aí você começa a se tornar uma referência. Se tornar uma referência não é só você fechar 1 milhão de contratos, não, galera. Você está na cabeça das pessoas quando elas pensarem sobre um determinado tema. Então, quando alguém pensa em licenciamento ambiental, quando alguém fala em licenciamento ambiental, qual é a primeira pessoa que vocês pensam? Quais são as 3 primeiras pessoas que vocês pensam? Essas pessoas são referências. E por que vocês pensam nelas? Porque vocês estão vendo elas todos os dias na frente de vocês falando sobre esse tema. Vocês estão vendo elas falando, e o jeito que essas pessoas falam passa autoridade para vocês. Se eu tivesse o meu conhecimento guardado para mim, se eu não estivesse fazendo lives como essa, se eu não estivesse postando conteúdo, como é que eu seria uma referência para vocês? Não tem como. É como eu falo para os meus alunos, olha, não é porque você se formou, que você tem um diploma na mão, que todo mundo da sua cidade, todos os empreendedores da sua cidade vão adivinhar que você tem alguma coisa. Às vezes o cara está no teu bairro, às vezes está na tua frente, às vezes você conversa com uma pessoa que está precisando de uma solução sua e a pessoa não adivinha o que você faz. Se você não falar, se você não se comunicar, as pessoas não vão saber que você pode entregar algum resultado para elas. As pessoas não vão saber que você tem algo para entregar para elas. Então, o segundo pilar para você se tornar uma referência, uma autoridade, superar a sua concorrência aí na sua cidade, é você abrir a boca, é você se comunicar. É você entrar nos grupos, é você conhecer as pessoas, é você agregar valor, você falar o que você faz. Porque senão as pessoas não vão adivinhar, as pessoas não vão saber. Eu vejo um monte de gente querendo fechar parcerias, um monte de gente querendo ser indicado, falando que ninguém indica. Mas quando eu pergunto, cara, quantos grupos você está? Com quantas pessoas você conversa? Eu não falo, não me comunico. Então como é que você quer ser indicado? Como é que você quer criar uma rede de indicação, de network, se você não se comunica? Se ninguém sabe nem o que é que você faz. Então é importante você falar, você abrir a boca, você perder essa timidez aí, que eu sei que eu também sou uma pessoa tímida. No início eu tinha vergonha de falar, eu não sabia como falar. Para estar fazendo lives como essa hoje, foi muito tempo assim de ter consciência de que é preciso, tá? Para poder ajudar melhor vocês a encontrar esse caminho também. Mas isso aí você tem que superar. É como um medo. O medo às vezes trava a gente fazer as coisas. E não existe fórmula para você perder o medo. Não tem como você perder o medo. Eu até fiz um post desse uma vez, e o pessoal até falou e tudo, mas não existe fórmula para você perder o medo de fazer as coisas. O medo é algo que está instalado no nosso cérebro desde quando o ser humano é ser humano. Não tem como. Agora tem como a gente superar o medo. Tem como a gente trabalhar esse medo para que o medo não trave a gente de fazer as coisas. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente supera o medo, por exemplo,
de entrar para a consultoria ambiental, mergulhar nesse universo e meter a cara e fazer as coisas? Quando você está com a segurança de um passo a passo de alguém que está onde vocês querem estar. Quando você está sendo auxiliado. Então, hoje, eu tenho em torno de mais de 200 alunos. Eu perdi mais ou menos, eu não sei exatamente quantos alunos eu tenho dentro da comunidade LPCA, mas são pessoas que todos os dias estão interagindo comigo diretamente. Tem um canal direto comigo, 24 horas por dia. Então, quando eles vão fazer um trabalho, eles me perguntam se é dessa forma. E eu falo, olha, vai por esse caminho aqui. Então, é você ter uma pessoa que já percorreu o caminho que você quer percorrer e vai dizer para você os melhores caminhos. Então, isso é uma forma de você superar o medo de você entrar para a consultoria ambiental. Então, não, o mercado ambiental está concorrido. Cara, você só precisa fazer um bom trabalho. Se você fizer um bom trabalho, não tem concorrência que vai parar você. Você vai se tornar uma referência. Se tornando uma referência, você vai ser indicado. Os empreendedores vão te indicar, as pessoas vão começar a pegar seu telefone, as pessoas vão começar a te ligar. E aí, só pensa, como eu falei nas lives anteriores, só pensa no próximo contrato, no próxima oportunidade. Quando chega o fim do mês, você vai ver o resultado. Quando chega o final do ano, você vai ver o resultado. Você vai se surpreender com o resultado. O mercado de consultoria ambiental é um mercado multimilionário. Falei para vocês que no ano de 2020 eu faturei mais de 600 mil reais e eu não pego nem 10% dos empreendimentos que estão na minha cidade. Eu não presto consultoria nem para 10% dos empreendimentos que estão na minha cidade, que é uma cidade de interior com 250 mil habitantes, tá, galera? É uma cidade que não é uma cidadezinha pequenininha, mas não é uma cidade grande também não. Na sua região, se você pegar a sua cidade e as cidades vizinhas, você vai ver que esse mercado de licenciamento tem potencial para te dar esse tipo de retorno, desde que você esteja disposto a se tornar uma referência. Porque se você não é uma referência, é como eu falei no início dessa live, você é só mais um dentro da multidão. E o mercado realmente não tem espaço para quem quer ser mais um. Isso é uma realidade. Então, o caminho para você não ser só mais um na multidão é você, primeiro, se capacitar, focar em entregar o melhor trabalho que alguém poderia esperar de você. Como é que você faz isso? Se capacitando, procurando aprender todos os dias, com a prática, seguindo as pessoas que estão onde você quer estar, que é o que vocês estão aqui fazendo agora, por exemplo. Tá? Todos os dias, o que eu preciso aprender de novo? O que está faltando para eu me tornar um consultor ambiental ou uma consultora ambiental referência na minha região? Referência, que a pessoa falou em consultoria ambiental, lembrou do Maicon, lembrou da Aline, lembrou do Bruno, lembrou do Thales. Falou em licenciamento ambiental, lembrou do Fernando. Eu preciso fazer um licenciamento. Eita, tá aqui, Bruno, vou ligar para ele. O que falta para você hoje? Então é focar nessa parada, que aí você se torna uma referência. E se comunicar. Exercício de hoje. Entrem em pelo menos 2 grupos de profissionais das áreas afins que você quer atuar, da engenharia, da biologia, não sei. E se apresentem e falem o que você faz. O que é que você faz hoje? Se apresentem e todos os dias procurem deixar algum tipo de conteúdo lá, de mensagem que vá agregar alguma coisa. Mesmo que ninguém responda, não se preocupe com resposta, velho. As pessoas estão lendo, aquela coisa está ali na cabeça delas, mesmo que ela não responda. Não se preocupa com isso, não se preocupa com isso. Vai nos grupos de Instagram, vai nos grupos de Facebook, agrega valor, conhece pessoas, tá? E assim você vai se tornar uma referência, mais rápido do que você pensa, tá bom? Então esse foi o tema de hoje, galera. Esse foi o tema de hoje. E mais uma vez, isso que a gente está fazendo é um esquenta, tá? Isso é um esquenta para o melhor negócio ambiental, que é um evento que vai acontecer, é um seminário de 4 aulas práticas que vai acontecer entre 26 a 30 de julho. Então tá quase chegando. Tá quase chegando, faltam 11 dias, tá? Hoje é dia 15, então de 26 a 30 de julho a gente vai fazer um seminário de 4 aulas práticas, onde eu vou mostrar o caminho passo a passo para você entrar e se destacar na consultoria ambiental
em menos de 3 meses. Eu vou ensinar vocês a entrarem, se destacarem e fecharem seus primeiros contratos. Tudo isso em menos de 3 meses. Mesmo que você nunca tenha feito nada de trabalho na sua vida na prática. Você vai aprender essa parada. E isso é só o começo. Tá, galera? São 4 aulas práticas. Para você se inscrever, é gratuito, é online. O link está na minha bio. Você clica lá e em menos de 30 segundos você vai estar inscrito ou inscrita para o evento. Tá bom? Lá vai ter grupo de WhatsApp para a gente interagir, lá vai ter PDF, vai ter material prático, vão ter aulas exclusivas que só vocês vão ter acesso, os grupos vão ser exclusivos só para quem está inscrito, então é uma coisa bem exclusiva. Eu quero só quem realmente está comprometido em ser alguém na vida dentro da consultoria ambiental, em se destacar realmente e ser uma referência, se imaginar ser uma referência. Eu falei para vocês hoje, no início dessa live, para vocês pensarem nas 3 pessoas que vocês têm como referência profissional. Então, a parada aqui é eu perguntar para alguém e você ser uma dessas referências também. Perguntar para os empresários da sua região, da sua cidade, quem é que é referência na consultoria ambiental aqui? E você ser uma dessas pessoas. Isso está mais perto do que você imagina, tá? Então, continua acompanhando.